Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês. É um prazer muito grande. Estou apresentando mais uma vez mais um vídeo, a terceira parte, sobre um tema muito importante, dialogando com as Escrituras Sagradas, esse programa que eu tenho apresentado para vocês ao longo desse tempo. Né? Esse programa fala sobre não ultrapasse as palavras de Deus, não ultrapasse as palavras de Deus. Você vai ensinar, vai pregar, vai doutrinar. Não ultrapasse, nem aumente, nem diminua. Essa mensagem aqui, ela está baseada na mensagem de 1 Coríntios. Esse é o terceiro vídeo. E eu espero de encerrar esse estudo, essa mensagem, esse diálogo. É um diálogo amistoso, de acordo com as Escrituras, pautado nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor vai nos revelar o profundo, escondido, o oculto, o obscuro, em tudo o que está acontecendo nos ministérios dos homens, sobre os homens, sobre os ministérios, sobre as religiões, não citando nomes. Não pode estar, não. A própria Bíblia revela sobre os ministérios dos homens, os ministérios no mundo, o que está ocorrendo no mundo. A pauta aqui é dar testemunho da veracidade de Deus. Não a minha, nem a tua, nem de um ministério. O mandamento de Cristo pede que dê testemunho sobre a obra dele, não obra de homens, mas obra de Deus, dos apóstolos, dos profetas. Amém? Então aqui, começando para reavivar o assunto do assunto anterior, né? Amém? Ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 6, na segunda conotação ele diz: por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Isso significa que você não pode dar uma doutrina inferior ao que está escrito e superior ao que está escrito, mas tudo na medida o qual o Senhor já escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, usando praticamente 40 autores, entre os profetas, reis e os apóstolos em especial, para as boas novas, para a salvação daquele que crê no Senhor Jesus e será salvo, ele e toda a sua família. Amém? E a salvação, independente disso, ela é individual. Então, nós estamos iniciando com esse versículo, pautado na palavra do Senhor, na veracidade dele. Glória a Deus por tudo isso. Esse programa ele é muito importante para informações retas, inspirado pelo Espírito Santo. Eu te peço que abra o seu coração para que possa entender e compreender essas revelações contidas nas Escrituras. São revelações importantes, mas eu estou aqui como porta-voz, como embaixador do Senhor Cristo, como você também é, para levar a consistência da veracidade das Escrituras, da salvação. Amém? Então, eu quero que você abra o seu coração para que receba essas informações, esse entendimento. Você pode até não aceitar, não se agradar. Amém por isso. Se você aceitar, amém. Se não aceitar, amém também. Você pode fazer seus comentários. Mas não esqueça, o que está sendo falado aqui é embasado nas Escrituras. Por isso que eu peço que você abra as Escrituras para poder entender melhor o trabalhar do Espírito Santo. Amém? Então isso aí é muito importante. Eu peço a você que abra a sua Escritura. Eu já citei o primeiro versículo, que é o versículo chave, que é em 1 Coríntios, capítulo 4, sempre está repetindo os capítulos, os versículos, para você entender melhor. Isso é importante porque nós estamos aqui, o Espírito Santo está falando conosco pelas Escrituras. Então ele diz, capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, a segunda conotação: por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, nem para mais, nem para menos. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quando você fala coisa que é acima das Escrituras, abaixo das Escrituras, começa a existir discussões
desnecessária. É o que está acontecendo no mundo. Então cada um fundamenta os seus ministérios dizendo que é de Cristo. Dizendo que foi Cristo que autorizou. Dizendo, chega até a falar que foi Cristo que consagrou a tal ofício. Cristo é tão negligente assim. Ele é Deus. Existe um padrão para a salvação. Existe um padrão do Evangelho, o qual Deus revelou para o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou para os apóstolos e o apóstolo para nós. Nós somos discípulos dos apóstolos. Nós não recebemos ofício. Ofício de cargos. Porque nós não recebemos governo eclesiástico. O governo de Jesus entregou para os apóstolos da igreja primitiva, não para os gentios. Você pode insistir, querer isso. Nós somos membros. Ainda vou mostrar tudo isso para você. Estão constituindo outra igreja. Cada um constitui a sua igreja. Não a de Cristo, mas a igreja dos homens. O qual vocês, muitos, estão fazendo parte disso. Mas cada um, como está com a Sagrada Escritura, diz, não, eu estou com a Sagrada Escritura, é Deus falando. Deus falando como? Mas quem é que está falando aqui? Eu estou fazendo comentário para ressaltar a veracidade da palavra de Deus, do que ele está falando, do que o Espírito Santo está revelando. Para isso, para confirmar, abra o seu livro. No vídeo anterior, eu estava com o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos continuar. Abre o seu livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Ele diz o seguinte: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A palavra dele é eterna. Não pode tirar nada. Nada se lhe deve acrescentar. Não deve acrescentar. É mandamento. E nada lhe deve tirar. Isso é a lei de Deus. E isso faz Deus que haja temor diante dele. Você tem temor diante do Senhor mesmo? Você tem temor? Você está acrescentando tudo. Você está diminuindo. Você está colocando coisas nos seus ministérios, desses movimentos perversos, iníquo, antibíblico, anticristo. E você diz que é o Espírito Santo que está operando nesses movimentos. E vocês acreditam nisso? Vamos continuar. Que Deus está nos revelando aqui a obra dele. Está revelando a obra dele. Eu estou dando testemunho de Deus. Não estou dando testemunho das minhas obras. Como eu vou dar testemunho das minhas obras? Eu tenho que dar testemunho da obra de Deus. Agora estou dando testemunho da obra de Deus. Para que você seja salvo. Tu e tua família. Se aceitar. Vou continuar. No versículo 15 ele diz: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta o que se passou. Presta atenção que você vai ter que prestar conta com Deus. Como Salomão teve que prestar conta com Deus. Foi tomado todo o reinado dele. 10 tribos foi dado para Jeroboão. Como Jeroboão aprendeu o ofício da negligência, da idolatria, porque ele passou a ser idólatra das suas mulheres, das nações, ele fez pior. Por isso que o reino do norte e o reino do sul, e do sul ficou com o filho dele, outro perverso, Roboão. Mas 12 foi tirado dele. Outra parte deu para o filho. Olha, esses homens estão governando achando que é Deus que está operando. Salomão governou aos 40 anos. Veja como foi. Deus deixou ele à vontade.
A Escritura está recheada de história que Deus deixou, chamou, colocou no trono, mas deixou ele terminar o governo dele de forma terrível. Saul. Viu? O Senhor deixou ele governar os 40 anos. Só no começo que Deus operou, depois tirou o espírito dele. Você está querendo dizer que esses governos eclesiásticos que está dizendo aí é o Espírito de Deus operando? É mesmo? Você tem certeza? Prove na Escritura. Prove. Do que estão fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Vou voltar de novo esse versículo aqui. No 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar. Eles estão acrescentando tudo. Tudo pode dentro das igrejas. Tudo pode. As fantasias, as fábulas levaram o mundo para dentro. O mundanismo dentro das igrejas, que diz que é de Deus. Diz que é o altar santo de Deus. Tem muitos cara de pau. Quando eu falo cara de pau, porque você não pode consultar a sua madeira. Você vai consultar o homem para que receba salvação? Fora das escrituras? Então você está sondando um pau. Você não vai ter resultado. Você não vai ter resposta de Deus. E nada lhe deve acrescentar. Tirar? Estão tirando. E isso faz Deus com que haja temor diante dele. Eles tiram, eles aumentam. E tem temor a Deus? Ele ainda disse que foi Deus que revelou para ele. Aquela interpretação foi Deus que lhe entregou para ele. O que ele está pedindo para vocês, tantos milhões, tantos mil reais, arrancando todo o seu salário. Eu ainda vou entrar nesse assunto. Mantendo a luxúria dele. O luxo e outros luxúria. Vaidade. Poder. Ostentação. O ministério é deles. Vou falar mais uma vez. Já que você é a igreja dele, que ele disse que vocês são dele, que não pode mexer em vocês, se você sair você é amaldiçoado, é o seguinte: cobre dele, para eles que preste contas de todo o dinheiro que vocês estão dando a ele. Faça isso. Reúna toda a igreja. Cobre deles. Não se preocupe que Deus vai estar com você. Agora, aí Deus vai fazer justiça na sua vida. Verdadeiramente você está sendo uma pessoa sábia. Mas enquanto você está dando suporte e apoio a essas negligências doutrinárias, perversas, malditas, você vai continuar simplesmente sendo uma ovelha amarrada no curral. Jesus morreu fora do tempo. Você, sem perceber, você é uma idólatra de pastores, de templos. Você tem que sair dessa enquanto Deus está perto de você. Porque Deus não opera, não ouve a mortos. Vocês entendem isso? Vamos continuar. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eles acham que eles não vão prestar conta a Deus do que eles estão fazendo. Esse é um grande engano. Porque a cegueira dele é tão grande. O espírito usurpador conseguiu tomar conta da alma dele. Você sabia que nós temos o nosso espírito, um espírito de vida que Deus nos deu o Espírito Santo. E o que acontece? Ele, em vez do Espírito Santo, o Espírito Santo está com ele ainda ali, assim, selou ele para a salvação, mas não está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fala o que está recheado do Espírito Santo que está escrito na Escritura. Cheio do Espírito Santo é quando você fala o que é pertinente às Escrituras, não pertinente ao seu ministério, não ao seu bel prazer. Então você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, você está com conhecimento. Você está cheio do poder do Espírito Santo, porque você está andando em Espírito, está vivendo em Espírito. Isso que é nesse sentido que significa. Você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo só opera daquele
que aceita a unção dele, a verdade dele. Eles estão recebendo isso? Eles pulam, eles gritam, eles exigem, eles colocam fardo pesado dizendo que é o Senhor. Vamos continuar aqui a palavra do sábio Salomão, de Eclesiastes. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ter. Ainda tem alguns minutos ainda pela frente nesse vídeo. Vamos lá. Eu estou querendo concluir essa palestra, esse diálogo com a Bíblia. Não ultrapasse as palavras de Deus, esse é o assunto. Então, vamos continuar. No versículo 16, vamos ler 3,16, ele diz o seguinte. 3,16, ele diz o seguinte. Vi mais debaixo do sol que o lugar do juízo havia impiedade. São ímpios praticando impiedade sobre o juízo de Deus. E eles estão fazendo isso. Vamos continuar. E no lugar da justiça havia iniquidade. Em vez de usar a justiça de Deus, a pureza de Deus, entra o pecado. E através do pecado, entra a impiedade. O ímpio agindo como justiça, o juízo de Deus, praticando iniquidade sobre a veracidade do Senhor. Você está conseguindo entender? Vamos continuar. Vamos entender. No versículo 17 ele diz, e eu disse no meu coração, falando, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Por que esses ministérios estão sendo duradouros? Tem ministério aí que tem... são milenares. São milenares. Tá bem? Aleluia? Estão compreendendo? Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração. Abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo possa operar no seu coração. Para que vocês entendam e compreendam. Amém? Vamos continuar. Presta muita atenção. Quando ele diz no versículo 18, ele disse, disse eu no meu coração, quando a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais. Você viu a comparação que ele fez? Isso é Salomão, sabe falando isso. Ele sabe como ele procedeu. E ele viu o governo dele durante os 40 anos, ele viu. Ele foi uma avaliação da humanidade. Eu vou ler para você entender o que estão fazendo. É animalesco. Procede de Deus? Vou ler de novo. Para que possamos continuar a entender e compreender sobre quando a pessoa ultrapassa as palavras de Deus e coloca as palavras deles, doutrinas próprias. O que eu estou fazendo aqui são breves comentários para dar entendimento da palavra do Senhor, não acrescentando mandamento nem doutrina. A doutrina não é minha, a doutrina de Deus. Vamos lá de novo. Capítulo 3, versículo 18, ele diz, disse eu no meu coração, quando a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria. Deus está provando aqui em você. Para que assim pudessem ver que são em si mesmo como animais. Começando por ele. São individualistas, egoístas. Ele fez outras comparações aqui muito pesadas. Ele diz aqui, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Essa comparação que nós temos, essa ação animalesca. É verdade. Por que nós temos essa ação animalesca da besta? Por quê? Por causa da queda do homem. O pecado de Deus.
Então, quando você tira a veracidade da palavra de Deus e acrescenta e diminui, você entra em estado de pecado. Você está pecando. Quem está operando em você, naquele homem, é a besta que está dando todo o poder para a besta. Que quer dizer, Satanás está dando poder para a besta. O homem é considerado um besta, um animal. Você já estudou sobre isso? Vou dar um estudo sobre essa questão. Por isso que o Senhor, ele coloca lá no... Ele ensina, ele revelou para João sobre 666. Marca da besta. Um homem. Aleluia. Isso é triste? É triste, não é fácil. Eu compreendo. Mas agora, para você entender melhor o que está ocorrendo, nós vamos para um livro agora, Apocalipse. Vamos lá, vamos dar uma navegada agora em Apocalipse. Que Deus tem algo, o Espírito Santo tem algo para revelar a vocês, muito importante, no capítulo 3. Bem? Capítulo 3 de Apocalipse. Abre seu livro. Amém? Abriu seu livro? Capítulo 3. Vou fazer uma leitura aqui objetiva. E que Deus também é objetivo. O Espírito Santo é objetivo. Através, Deus entregou para Cristo, Cristo entregou para o apóstolo entregou para a igreja, as igrejas primitivas. E esta igreja aqui é cópia fiel das igrejas de hoje, como outras aqui. Essa é a pior de todas. E que essa está precisando verdadeiramente de um colírio. Precisa comprar o colírio. Comprar com quem? Com humildade. Que estão cegos. Cristo está dizendo isso. Essas igrejas que se diz que é de Deus, chegou a um ponto que ela não precisa mais de Deus, porque elas pisam nas escrituras sagradas. Ela aumenta e diminui. Eles não pregam mais a escritura. Usam de fachada a escritura. É tudo fraude. E tem outros que é tão notório que ainda aponta a Cristo, aponta a Deus, aponta os apóstolos, julga todos eles. É Satanás operando na vida daquele homem. Isso aí é a marca da besta operando. É pesado isso? É, mas é isso mesmo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Veja aquele dia aqui, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja, cuidado, não é pastor isso aqui. Estão dizendo que o anjo da igreja é um pastor. Preste atenção. Você acha que o Senhor Jesus, por que não tratou o anjo da igreja, os apóstolos? Você já prestou atenção nisso? Por que levantaria homens tratando ele como um anjo? Anjo foi feito nos céus, criado por Deus. Anjo é espírito. Isso é objetivo. Isso aqui é simbólico. Isso é outro assunto que eu vou abordar. Vamos continuar. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto e diz amém. Isso aqui tinha que trabalhar para que os sábios, pelo seu próprio entendimento, não danificasse a revelação do Senhor. Tem muitas coisas que o Senhor entrega aqui por enigma, por símbolo. Até hoje é uma confusão sobre essa questão do anjo. Questão muito distante. Vamos continuar. Muitos pregam na igreja, aqui ó, o anjo da igreja chegou aqui que é o presidente. Ai, que coisa. Eu vou te falar, viu? Vocês têm que se converter. Convertam-se em espírito e verdade. Vamos continuar. Tem que sorrir, né? Eu estou um pouco gripado, mas eu estou tocando aí. Vamos continuar. Ele diz que é testemunha fiel e verdadeira no princípio da criação de Deus. Então, eu vou repetir esse versículo para vocês entenderem até onde eu vou chegar, qual o objetivo do Espírito Santo para dar essa informação concisa para vocês. E o Espírito Santo vai me dar um entendimento para esclarecer, para dar algum esclarecimento. Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o amém.
Cristo revelando para o apóstolo. A testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando de quem? Testemunho e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando de Cristo. Ele é testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Que Deus, a primeira criação que Deus fez na eternidade, antes de existir o universo, foi feito em Cristo Jesus. Vocês sabiam disso? Isso é outro assunto. Né? Isso é outro assunto para ser abordado. Vamos continuar. Conheça as tuas obras, falando para o responsável pela igreja. E nem és frio nem quente, que quem dera que fora frio ou quente. Quer dizer que ele não era nada. Olha aqui a palavra. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera que fora frio, quem dera que foras frio ou quente. Quer dizer que não é nada, nem quente, nem morno, nem frio, nem nada. O Senhor está dizendo que não são de nada. Vocês que têm os seus ministérios, vocês não são de nada diante de Deus. Porque vocês não fazem a obra de Deus. Vocês estão fazendo a obra do usurpador. Vamos continuar. Aqui é a Laodiceia. Vamos lá. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor, a palavra que está saindo da boca de vocês, é da boca de Cristo? É da boca de Deus? Ele está dizendo que ele vai vomitar. Vomitar quer dizer que vocês serão julgados. Vocês vão para o inferno. Vai vomitar. Não vai falar. Não vai dar testemunho de você diante do Pai. Não está escrito? Que aquele que negar o Filho, ele negará diante do Pai? Está se cumprindo. Estou falando alguma bobagem, hein? Vamos continuar? Continuar. Como dizes esses ministérios aí? Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ele está riquíssimo, para que mais? Para que se humilhar para Cristo? Porque eu tenho observado esses ministérios. Se eu for usar um provérbio aqui, vai ficar muito chato. Um provérbio muito chulé, muito chulo, muito feio. Não vou usar, é feio. Olha, como diz, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, nada. E não sabes que és um desgraçado. O que quer dizer desgraçado? Do diabo, do desgraçado. É um demônio, dos demônios. E miserável, está amaldiçoado, e pobre, e cego, e nu. Todos esses ministérios estão enquadrados nessa igreja. Essa passagem está dizendo que eles são cegos, eles estão nus espiritualmente, eles são pobres espiritualmente. Como vai poder entregar a riqueza espiritual, a salvação para esse povo necessitado da sua alma que vive abatida? Hã? Pode? Vocês estão entendendo? Sabe? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Eu quero que vocês observem bastante. Observem. Abre os ouvidos e abre o seu coração. Então vamos continuar. No versículo 18 ele diz o seguinte: aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? O que é ouro provado no fogo? Eu vou dar um exemplo para você. Jesus Cristo, quando foi batizado nas águas, que ele não tinha pecado, depois eu explico o que significa aquele batismo de Cristo, foi provado nas águas, foi batizado nas águas, ele depois foi para onde? Foi guiado pelo Espírito Santo para ser provado. Como é que você é provado? Pelo poder da palavra de Deus, que ela tem
fogo, porque é poderosa a palavra, por isso que diz fogo. Ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado, que a palavra dele é ouro provado no fogo. Esses homens não conseguem passar pelo fogo do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo em fogo é o poder da palavra de Deus. Não é fogo literal, porque a prova de Deus, ela é fogo, ela arde, como Jeremias passou no poço, sendo surrado, como Paulo passou. Eu estou falando dos apóstolos, como Isaías passou sufoco, como Elias passou. Os profetas sofreram pelo processo, pelo poder da palavra de Deus que contém fogo, que é poderosa. E quando você tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo de fogo, você suporta as provas. Jesus Cristo suportou a prova no monte. Se você não está passando pela prova, esses ministérios não passam pela prova, porque o ministério é de Satanás, é do usurpador. Que prova? Ele é facilitatório em todos os sentidos, para poder abençoar o povo, para atrair o povo para a iniquidade, para perder a salvação, porque ele já não é salvo, ele já está condenado, quer nos levar para junto deles. Vocês não percebem isso? Vamos continuar. No fogo, vou repetir: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que não te enriqueças. Para que não se enriqueça, não enriquecer o teu coração, encher de coisas materiais e roupas brancas, para que te enriqueças. Olha bem, ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça e roupas brancas. Está dizendo que ele diz: para seja provado no fogo, para que enriqueças com o quê? Com as roupas brancas, quer dizer, com o Espírito Santo. A roupa branca, branca como a neve, puro. Ele diz: para que te vestir da palavra do Senhor, com o Espírito Santo e fogo, que o Espírito Santo é puro, é branco como a neve. Então ele diz: e não pareça a vergonha da tua nudez, porque eles estão descobertos espiritualmente, eles já estão nus. Que não apareça a vergonha da tua nudez, eles estão nus. Por isso que eles não têm vergonha de nada, de mentir, de omitir, de aumentar, de diminuir, falar o que é propício para eles, para os seus ministérios, com enriquecimento ilícito, enganando a tudo e a todos. E que unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Eles querem o colírio? O colírio é a palavra do Senhor, é a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Vocês compreenderam agora? Viu? Vocês compreenderam? Essa é a igreja modernista. Essas são as igrejas que estão atuando no tempo de hoje como tempos atrás. Essas igrejas também, esse padrão de igreja, operando na época dos fariseus. Esses estão sendo pior do que os fariseus. Não tem diferença. Pecado é pecado. Que seja pequeno ou grande, mas é pecado. Quando você permanece fazendo prática do pecado, pecadinho, mais pecadinho, termina se tornando um pecadão. Vocês compreenderam? E o Senhor ainda continua dando uma oportunidade. O Senhor está dando oportunidade para você. Você sabe como ele diz que dá oportunidade? Observe no versículo 19. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eles se arrependeram? O povo de Laodiceia? Esses que dizem que são pastores, apóstolos, sacerdote, ministro e etc, etc. Eles se arrependem que estão errados, que está fazendo tudo errado, tudo malévolo, tudo com perversidade. Se arrepende? O Senhor está dizendo aqui que Ele dá uma oportunidade. Mas eles querem isso? Se o templo dele é morada do espírito usurpador, já tomou conta da alma dele,
Como? Ele já está com todo o poder. Ele tem muitos seguidores. Já o espírito de vaidade, de poder, já entrou na vida dele. Que vaidade é essa? A vaidade de Satanás, porque ele foi vaidoso lá no alto, queria ser igual a Deus. Depois ele passou para Eva, dizendo que ia ser igual a Deus. Ele se vingou e passou para Eva, passou para o homem, e o homem passou para até nos tempos de hoje, Adão. É por isso que vocês têm que entender. Estudar a Bíblia de forma sistemática, de acordo com a teologia de Deus. Teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo. Estudo das obras de Deus. Mas inspirado pelo Espírito Santo, não Espírito do homem. Agora, nós estamos aqui nesse livro. Eu vou voltar de novo para você ter uma referência melhor, porque ainda temos mais um pouco de assunto, sobre não ultrapasse as palavras de Deus. O livro, a base desse estudo, a base desse comentário, a base desse dialogando com Deus. Nós estamos num papo amistoso aqui, dialogando. Eu fico muito feliz da sua presença aqui. Amém? Eu quero que você tenha proveito, que seja pro bem ou pro mal, mas se você tiver paciência de ouvir essas palavras, você vai tirar proveito. Alguma coisa você vai tirar dúvida. Você está passando por muitas coisas nesses ministérios, que muda de ministério em ministério, dizendo que é de Deus. Aqui Deus opera diferente daquele lugar. Então, vamos colocar assim. Capítulo 4, versículo 6, na segunda conotação, eu vou repetir. Por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Todos esses ministérios estão indo além do que está escrito. Todos. Que eu conheço até hoje. Eu não conhecia algum. E eu espero, e eu creio, porque quando Elias achava que ele era o único, tinha mais 7.000 que não se dobravam para Baal. Glória a Deus por isso. Não é ou não é? Amém? Agora, vamos para o livro de Deuteronômio 12. Vamos lá. Vamos navegar um pouquinho. Deuteronômio 12. Vamos adiantar aqui um pouco. Deuteronômio, capítulo 12. Você realmente quer meditar na palavra? Você quer realmente aprender a palavra de Deus? Você deseja ser salvo? Você deseja ser liberto? Então, vamos aqui. Capítulo 12, versículo 32. 32. Tá ligado? Abriu a escritura? Porque esse vídeo, eu vou encerrar esse vídeo no terceiro. Não vou puxar para um quarto. Em outra oportunidade, sim. Agora, o que ele diz agora aqui, no 32. Tudo o que te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirá. Outro mandamento. Dos mandamentos de Deus. Isso é para os tempos de hoje. Tem coisas das leis do Torá que faz parte para nós. A lei para Israel tem as leis para Israel e tem as leis para as nações. Aqui, essa lei é uma lei espiritual, é para nós. Por isso tem que estudar o que é para Israel, o que é para a humanidade. Aqui ele está dizendo, tudo o que eu te ordeno, o que Jesus está ordenando, não é para tirar. Nem tirar, nem diminuir. Deus está falando, revelando para o legislador, e Jesus Cristo está revelando para nós, através dos seus apóstolos. E Deus revelando pelo legislador, o legislador e profeta Moisés. Ele diz, vamos repetir de novo. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso é um mandamento. Está entrando na sua mente isso?
Está entrando no teu coração? Porque o Senhor disse que manda o mandamento para o coração do homem, porque na mente foge rápido. Por isso que nós temos que ter um capacete de fogo na cabeça. A palavra tem que estar constantemente sobre a alma do homem. Para que não ande por aí e receba logo uma mensagem de alguém no seu ouvido e mude tudo o que aconteceu com ela. Aleluia? Você compreendeu então essa mensagem? Compreendeu? Agora, nós vamos concluir. Agora eu estou navegando em algumas partes, dando confirmação. Vamos agora para Apocalipse 20. Vamos lá, Apocalipse 20. Você está anotando tudo isso, né? Apocalipse 20. Amém? 20, versículo 7. Amém? Apocalipse. Não, perdoe. Eu estou sempre, de vez em quando eu faço as anotações aqui, mas às vezes eu perco o norte, porque são muitas informações para ser dada. Aleluia, né? Amém? Então, Apocalipse 22, 18. 22, 18. Espera aí. 22, 18. É isso? 2. 20. 22, 18. É isso? 7. 22, 18. 22, 18. Amém? 22, 7. Vamos começar? Abriu a escritura? Está dizendo aqui no capítulo 22, 18. Amém? Abriu a escritura? 22, 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que tem lá no Antigo Testamento, desde Gênesis e Apocalipse, a criação, o início e agora finalizando. Aqui é a definição da nossa vida. Se desde Gênesis, passando pelas histórias dos profetas, a história de Israel, a história do Evangelho, toda a história do Evangelho, dos apóstolos, de Jesus Cristo, as epístolas, e chega até Apocalipse definindo o nosso futuro. E ele chega aqui, dando uma conclusão no livro, que ele diz o seguinte: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor já veio, mandou o Espírito Santo e mandou um livro do amor dele. Amém? E o homem está tirando o amor de Cristo das Escrituras e colocando o amor dele. Você confia no amor do homem? Vou dar um exemplo. A maioria das pessoas que casam separam-se. O que tem de ministros por aí, mudando de mulher como mudasse de roupa. E como tem mulheres que se diz de Deus mudando de marido como mudasse de roupa. Este é o amor de Cristo. É o amor de Deus. Deus está nesse negócio. Estão fazendo até recasamento nas igrejas. Isso é de Cristo? É mesmo? Está escrito recasamento. Quem aprovou isso? Foi Cristo? Os apóstolos? Ou vocês estão deturpando o entendimento da palavra? Tem até rebatismo. É mesmo? Quer dizer que tem rebatismo na Escritura? É na tua Escritura. Vamos continuar aqui. Eis que venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito bem. Já vamos começar a trabalhar em cima disso. Amém? No 22, aí ele diz no 22, 18. 22, 18.
22:17, ele diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. O que é a água da vida? A palavra. E o Espírito e a esposa, está falando do Espírito Santo e a esposa. A esposa está falando que o Espírito Santo guia a esposa. Quem é a esposa? É a igreja. Ao Espírito Santo, ao Espírito e à esposa, porque o Espírito Santo é que nos guia. Nós somos noivos, a noiva de Cristo, depois nós temos que tornar a esposa. Isso é simbólico. Então ele diz, a esposa, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, se você tem sede da verdade do Senhor, ele está chamando: venha. Estão entendendo, né? E quem quiser, tome de graça da água da vida, que é a palavra. Aquela samaritana recebeu a água da vida. João capítulo 4. Tá certo isso? A água da vida. João 3,6 exatamente disse: aquele que nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito, da palavra, através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Não é do batismo da água física, espiritual. Continuar. Porque ele diz aqui: porque eu testifico que a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Estão pregando Apocalipse de forma contraditória. É uma confusão. Quando você tira a veracidade da palavra de Deus, acrescenta ou diminui, você coloca praga sobre a sua vida, doenças, enfermidade, para o próprio pregador, o ensinador, como para os que recebem. Você sabia? Isso aqui é bíblico. Por isso que existe tanta gente doente e enfermo nessas igrejas, que toda semana tem libertação espiritual, cheia de demônios. Nunca acaba. Quer dizer que o Espírito Santo está ali no altar, dividido entre Satanás e o Espírito Santo? Os dois estão ali? Quer dizer que Cristo está habitando nessas igrejas? O Espírito Santo está ali no meio daquela confusão espiritual. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou repetir essa mensagem. Eu estou encerrando esse vídeo. Estou concluindo o terceiro vídeo, até em outra oportunidade fazer um outro, mas por enquanto eu vou ficar aqui. Ele diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Está falando do Apocalipse. Estão pregando coisas horríveis sobre o Apocalipse. Estão deturpando por completo, porque não entendem, porque é espiritual, estão tornando literal. Cheio de sábios. Sempre foi o Espírito Santo que revelou para ele. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, estão acrescentando coisas. Porque se o Senhor já está comunicando que finalizando a obra dele na terra, a obra da justiça dele para a nossa salvação, aqui é Apocalipse. Ele está anunciando. Ele anunciou sobre o final daquelas igrejas primitivas. Parece que ninguém entende. No final daquelas igrejas, tudo foram condenados. Vou continuar aqui. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Por que tem tantas doenças nessas igrejas do mundo? Tanto conflito, tanta divisão. Por quê? Porque eles dividiram a palavra de Deus. Eles aumentaram e diminuíram. E o que é que eles estão recebendo? De acordo com a palavra de Deus, eles estão recebendo pragas. São doenças e enfermidades em todos os aspectos. Agora caiu a fichinha de onde vem tantas doenças nesse povo. Por que caiu tantas doenças no povo de Israel? Por causa da desobediência, por causa da negligência, por causa da blasfêmia, por causa das heresias. Eles estão praticando blasfêmia, heresia, mentiras, engano, em todos os sentidos. E ele já diz: o Espírito Santo habita aqui nesse lugar, venha ser curado. Quem está curando? Quem está curando? A Escritura fala que Satanás cura, aqui Apocalipse. E foi dado permissão para ele. Por quê? Porque você está dando permissão a Satanás operar.
Porque você está dando luz ao pecado. Você está dando vida ao pecado. Porque você negligencia a palavra de Deus. É você que está destruindo o povo de Deus. Com falsas doutrinas perversas. Oferecendo coisas que não te pertencem. E você não foi enviado para tal obra. E ele diz assim: e que estão escritas neste livro. Pragas que estão escritas neste livro. Você já viu as pragas que estão escritas neste livro? Você quer que eu mostre as pragas? Eu vou abrir um outro texto, um outro estudo aqui. Como é que surgem as pragas de doenças que estão acontecendo neste mundo? Nesses ministérios que nunca acabam. Vamos continuar. Não terminou não. Vamos concluir. No 19 ele diz: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Vem para cá. Preste atenção. Você está escrito no livro da vida? Quer dizer que Jesus é o diabo? Jesus é mentiroso, é enganador? Então essa obra não vale de nada de Cristo? Que vale a tua obra perversa? Seu comedor de feijão e arroz. Seu mentiroso, enganador, blasfemo e herético. Você quer dizer que você é santinho? Está cheio do poder? Porque você está de acordo com Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia? É claro que você não precisa de Cristo mais. Você dita suas regras, seus mandamentos. Você está podre de rico, porque a própria igreja que você disse que é tua, que é o povo que te segue, que idolatra, você é o Deus dele. Não Deus vivo, não Deus de Israel. Vou repetir para concluir esse entendimento. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Você não está no livro da vida. Se você não está no livro da vida, você não está no livro da condenação. Livro da morte. E da cidade, tira você da cidade santa, da vida eterna, da nova Jerusalém, da nova terra, e das coisas que estão escritas neste livro. Você que está seguindo esses falsos profetas, isso é falso profeta. Falso profeta determina, não precisa, estão escrevendo muito sobre falso profeta. Falso profeta, os verdadeiros profetas é de Israel, não existe profeta nesse tempo. Todos são falsos profetas. Todas as igrejas que não procura profetizar o que está escrito nas Escrituras, o que está escrito, o que Deus escreveu, o que Deus revelou para os seus santos escolhidos, são falsos. Não precisa ser uma pessoa. Todos esses lugares que tem uma marca de homem é falso. Porque tem dizendo que ali existe um Deus. Um Deus em cada lugar. O Espírito Santo agora dividiu em cada lugar. Estão confundindo sobre os ministérios. Lá em Coríntios 12, eu vou explicar ainda sobre os ministérios. Porque são os ministérios dos apóstolos que o apóstolo Paulo fala. Deus ministério para isso, ministério da ciência, ministério tal, ministério tal, ministério... Não, calma. Peraí. Para concluir, para concluir com veemência, lá em Coríntios capítulo 12, essa confusão doutrinária, está aqui capítulo 12. Você quer unção, não é? Então estou te dando a unção, a verdade do Senhor. É unção. Você quer unção, é isso? Então, capítulo 12, versículo 4. Vamos dizer aqui. Versículo 3, vamos começar aqui. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Vocês estão dizendo que Jesus é anátema. Porque você nega a veracidade de Cristo, das palavras dos apóstolos, dos profetas. Vamos continuar. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo? O Espírito Santo está guiando vocês, está revelando essas atrocidades que vocês estão praticando no altar, dizendo que é de Deus. Você não foi enviado por Deus. Você não foi enviado por Deus.
Você é anátema. Vou colocar, continuar. Está achando ruim? Porque a veracidade está sendo transmitida. Acordem! Você que está vendo esse vídeo, preste atenção. No versículo 4 ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Está dando esse esclarecimento, essa repreensão para o povo, para a igreja de Corinto. Aos coríntios, ainda. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de ministério para quem? Para a igreja primitiva, para os apóstolos. Houve diversidade do apóstolo Paulo um, do Mateus outro, Pedro outro, mas tudo era um só objetivo que o Espírito Santo trabalhava. Não nesse tempo. O ministério que nós temos que trabalhar é o ministério que está na Escritura, o ministério dos apóstolos. Ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso discipulador. Não você que diz que é apóstolo, que é pastor. Jesus consagrou você a pastor. É mesmo? Ele compareceu a você e colocou notório no mundo inteiro? Vamos aqui, ó. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você segue o apóstolo Pedro? Você está também curando com a sua sombra? Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo está dando o que é útil para você fazer essa malevolência que vocês estão praticando? É mesmo? É o Espírito Santo? Então vamos continuar. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Vocês estão usando a ciência de Cristo. A ciência de Deus é uma, a ciência do homem é outra. Vocês estão usando a ciência do homem para manipular a verdade de Deus para os fiéis que se diz que é de Deus. Fiéis com vocês, não fiéis com a palavra de Deus. Você quer unção, não quer? Essa revelação que eu estou te entregando. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura. De curar. Como é que você é curado hoje? Em nome de Jesus? Não. Pela palavra. Pela pureza. Pela palavra você é liberto a tua alma. E você será curado. Por isso que tem as pessoas que vivem caindo por aí. Sendo manipulado. Fazendo isso, fazendo aquilo. Satanás simplesmente cirandando com esse povo. Isso é outro detalhe. Estou dando só concluindo esse assunto aqui sobre os ministérios que os homens estão fazendo uso, dizendo que o ministério dele trabalha assim, trabalha assado, trabalha cozinhado, trabalha cru e assim sucessivamente. Estou simbolizando aqui. Então, e a outra operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos. Você discerne os espíritos? É mesmo? Você sabe quem é o Espírito que está operando no teu ministério? Na tua vida? Até parece, né? Vamos continuar. E a outra variedade de língua. Que variedade de língua? Quantas pessoas falam em língua estrangeira na tua igreja? Ele está falando de Coríntios, que era uma cidade estrangeira que tinha muitas nações, que era uma cidade portuária, que estão confundindo com outras coisas, que eu não vou entrar nesse assunto agora. Isso é uma coisa que eu ainda vou entrar. E ele diz, e a outro, a interpretação das línguas. Quando você tem um russo na sua igreja, você precisa de quem? De um intérprete. Está falando de língua de nações, ele está falando aqui. Paulo não participou do Pentecoste. E não é pentecostal que vocês estão colocando. Não é bíblico. Presta atenção. Isso é incredulidade. Isso é desmerecer, desfazer da palavra de Deus. O nome é Pentecoste. Começou com Moisés. Pentecoste é de Israel. Não existe pentecostal nas escrituras. É invenção dos homens. Como não tem trindade, como não tem outras coisas mais que estão inventando, isso é heresia, isso é blasfêmia. É difícil de entender? Não gosta porque você já se acostumou com o erro, com as doutrinas perversas de homens. Vou continuar. E outros interpretam as línguas. Mas a um mesmo é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quer dizer, isso foi para a igreja primitiva.
Paulo, quando foi ao terceiro céu, o Senhor, além que ele já falava algumas línguas, o Senhor capacitou a mais. No dia do Pentecostes, o Senhor deu todo o dom de língua, de poder de língua, para quem? Para os apóstolos. Não existia naquele tempo escola de idiomas. O Senhor reuniu de novo, dando em língua das nações, porque a língua das nações foi dada lá no Babel. Hoje vocês estão construindo o seu Babel, os seus ministérios babilônicos, e não percebem, fazendo filiais, fazendo suas missões faraônicas, dizendo que é da parte de Deus. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, que todos os membros, sendo muitos, são como um só corpo, assim é Cristo também. Se você é um só corpo, porque cada ministério procede de uma forma diferenciada, de espírito diferenciado, de ganância diferenciada, por que tanto conflito, tanta briga, tanta luta ao Espírito Santo? É o teu ministério, homem. É o teu ministério. E eu respeito o teu ministério. Porque é o teu negócio. É o seu banco de negócio. Mas não é o ministério de Deus. Você usa o nome de Deus. De Cristo. Do Espírito Santo. Dos apóstolos. Dos profetas. Para encerrar esse assunto aqui, estou encerrando esse vídeo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. O que é bebido do Espírito? Da palavra de um Espírito, que é o Espírito Santo que nos guia e que mostra a palavra. Jesus Cristo mostrou a água da palavra através do Espírito que habitava no Senhor Jesus Cristo, que era guiado pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ficar por aqui. Eu encerro esse vídeo. Creio eu que vocês tenham se agradado. Espero que sim. Mas se não agradou, amém. Se agradou, amém também. Espero que você tenha um bom proveito. A minha forma de falar, de se exprimir, é a minha forma. Se você gostou, tudo bem. Se não gostou, tudo bem também. Você tem livre-arbítrio e gosta não. Mas tudo que eu falei é com relevância segundo as Escrituras. E que eu estou com ela aqui. E eu estou pedindo para você abrir, para você entender e compreender as palavras do Senhor. Eu me sinto honrado pela sua presença. E fico muito agradecido. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Que o Espírito Santo habite no corações de vocês. Que sejam abençoados grandemente para todo sempre. Até a volta de Cristo. Um dia estará aqui na terra que ninguém sabe o tempo. Para a glória do Senhor. Mas que você ande na presença do Senhor. Porque você não sabe o dia que vai perecer. Para isso é preciso que está pronto todos os dias. Amém? Abraços de paz. Óculos santo. E até a próxima com a graça de Deus. Amém.